Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 2 de junho de 2023, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, memória facultativa dos santos Marcelino e Pedro. São mártires. Marcelino, sacerdote, e Pedro, exorcista, foram martirizados sob Diocleciano em 303. O Papa Damaso, ainda criança, colheu da boca do próprio Carrasco a narração do martírio que se deu em Roma, na localidade de Torpiguatora, na Via Casilina. Seu sepultamento, a 2 de junho, é comemorado pelo martirológio jeronimiano do século VI. O nome deles consta do cânon romano. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitos homens e muitas mulheres benditas nos precederam e nos deixaram como herança a fé. Escutaram o chamado divino e se dispuseram a serviço do reino. Assim como a figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto, Cristo opõe-se àqueles que fazem do templo de Jerusalém um lugar de comércio, em vez de ser o lugar de celebrar a fé. O Senhor espera e deseja que sejamos a figueira que produza frutos em seu templo vivo. Teremos sempre atendidos quando pedirmos o necessário para nossa salvação e felicidade. Nossa oração só é sincera se acompanhada pela caridade. Se procuramos o bem de nossos irmãos e perdoamos suas faltas contra nós, o Senhor promete atender-nos e perdoar nossas faltas. Certamente, relacionamento de amor verdadeiro só pode gerar amor. Por isso nós devemos fazer o possível para servir aos outros com humildade. A cena do evangelho de hoje comporta uma visita ao templo, uma forma de preparar a outra cena da expulsão dos vendilhões. O que se segue é uma ação simbólica ao estilo dos profetas Isaías e Jeremias, lembrando que a figueira representa o povo escolhido, porém incrédulo, que não produz frutos, apenas folhas. Uma sociedade assim está condenada à esterilidade. Jesus oferece alguns recursos para as comunidades não se tornarem estéreis como a figueira: a oração, a fé sem limites e o perdão que fomenta a comunhão fraterna. A esterilidade também atinge o templo. Bela construção, mas igualmente sem frutos. O templo havia perdido a sua identidade de casa de oração e se havia tornado um lugar de comércio. Por isso mesmo precisa ser purificado, e Jesus oferece uma nova proposta de vida, um novo templo e uma nova forma de sua relação com Deus. Na primeira leitura do livro do Eclesiastes 44, 9 a 13, encontramos algo de vital importância para o povo de Deus: a observância da aliança estabelecida
visita com o Senhor no Sinai é basicamente o centro de todo o Antigo Testamento. No texto há uma contraposição entre os antepassados do povo. Essa contraposição se expressa na vivência da misericórdia e nos gestos de bondade, revelando a fidelidade e aliança com Deus. Aqueles que assim procedem não serão esquecidos, manter-se-ão vivos e glorificados em sua descendência. Quem, ao contrário, abandonar a aliança, tema caro e vital para os israelitas, desaparecerá e não será lembrado, pois será como se não tivesse vivido. O Evangelho retrata o início das controvérsias entre Jesus e as autoridades judaicas. Em Jerusalém, elas começam a tramar a morte de Jesus. A passagem gira em torno da maldição da figueira, símbolo de Israel, e da purificação do templo. Depois de aclamado pela multidão, Jesus vai ao templo. Na estrada vê uma figueira coberta de folhas, mas sem frutos, como a religião e a fé praticada e ensinada pelos chefes do povo no templo. Pura aparência, pura hipocrisia, grande exploração. No templo, em gesto profético, Jesus purifica a casa do Senhor, lugar de oração para todos os povos. No dia seguinte, ao voltar novamente ao templo, Pedro vê e diz a Jesus que a figueira tinha secado até a raiz. Fé transformada em interesses obscuros seca. Fé, quando não se pauta pela paz, pelo favorecimento da justiça, fraternidade e solidariedade, seca. Por isso, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós temos que ter muita fé em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que nos destes o apoio e a proteção do glorioso martírio dos santos Marcelino e Pedro. Fazei que a seu exemplo nos anime e sua oração nos sustente. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos Marcelino e Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa sexta-feira, primeira do mês para todos, e vamos deixar como centro do nosso dia a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei.
quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.